Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que estamos hoje, uma vez mais, estudando dessa vez o Livro dos Espíritos. E o nosso tópico de hoje ele está contido na segunda parte, que trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos, particularmente no que diz respeito ao capítulo 6, que trata da vida espírita. E o nosso tópico é percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, onde Kardec encerra as perguntas contidas nesse tópico com um ensaio teórico, ou seja, ele faz uma abordagem que tenta abranger as perguntas que foram feitas, as respostas, melhor dizendo, dadas pelos espíritos dentro de um conceito. São 25 perguntas, da 237 a 257, algumas têm subperguntas, então dá um total de 25 perguntas. E, de um modo sintético, amplo, essas perguntas tratam de que se compõe a realidade do espírito e como ele sente a vida espiritual. Então, são percepções e sensações dos espíritos. Então, no fundo, percepção significa uma capacidade de interpretar a realidade que o cerca. Então, a gente vai ver que isso depende muito, bastante, do grau de elevação do espírito, que à medida que ele vai se espiritualizando, ele vai entrando em contato com a realidade mais viva e muito mais consistente e coerente. Então, vamos exemplificar com essas duas perguntas, porque, na realidade, a gente não vai ler a pergunta e resposta das 25, mas para que dê a gente um entendimento, né, do que os espíritos responderam a Kardec, o que Kardec perguntou aos espíritos sobre isso. Vamos analisar essas duas perguntas, a 237 e a 238. Então, na 237, Kardec perguntou: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? E os espíritos responderam sim, além de outras mais que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, aqui fica claro para todos nós que, tendo o espírito encarnado, um corpo somático que o envolve e restringe as percepções do espírito encarnado, né, às sensações do corpo físico e também aos 5 sentidos principais, ele, quando desprendido desse invólucro corpóreo, ele entra em contato com a vida espiritual, ele amplia, né? Então, ele faz essa resposta, né? O corpo, qual véu sobre elas é lançado, obscurecia essas percepções. Então, a inteligência, a capacidade de pensar, de perceber, de compreender, de raciocinar, ele se torna mais livre, né? Quanto menos entraves tem. Na 238, aí ele vai para o oposto. Bom, já que ele amplia, né? São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos, numa palavra, eles sabem tudo? E os espíritos respondem: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, a gente entende aqui, né, que os espíritos deram a Kardec uma resposta que esclarece que não é o fato de haver se desprendido do corpo físico que vai ocorrer uma mudança abrupta, né? Absolutamente. Ele amplia as percepções, mas o seu psiquismo
se conserva no grau de elevação a que ele conquistou, né, pela própria escolha, pelas suas experiências. Então, não é o fato de encarnar, de desencarnar, que vai fazer com que o espírito tome conhecimento de tudo. E isso é uma coisa muito importante, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que interpretam que o fato de ser espírito, o espírito sabe tudo e vai responder todas as coisas, né? Então, esse tipo de entendimento, a doutrina espírita nos traz com bastante clareza de que, como diz João, nem todos os espíritos são de Deus. Então, o que a gente vai fazer? Nós, ao invés de irmos às perguntas e respostas, cada uma, porque tornaria aqui a nossa preleção um pouco enfadonha, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sintetizar os tópicos, né, que Kardec fez perguntas e sintetizar também a resposta dos espíritos. Então, por exemplo, a primeira pergunta que a gente viu, ele está falando da percepção. Né? Qual é a percepção do espírito após, né, entrar na vida espiritual? Ele conserva as que tinha e as amplia, ou seja, ele vai ter essas percepções bastante mais ampliadas. O segundo tópico, que foi a respeito do saber. Então, o espírito não sabe tudo. Esse saber do espírito, ele é proporcional ao grau de aperfeiçoamento espiritual. Então, aqueles que já evoluíram sabem mais, mas aqueles que estão num grau inferior, eles sabem mais ou menos quase nada, por assim dizer, ou muito pouco. Embora eles saibam algumas coisas que são muito ricas e que Kardec soube aproveitar, né, das informações deles sobre isso. E assim vamos, os seguintes tópicos. Outras perguntas se referem à questão de noção de tempo. Se o tempo, para os espíritos, ele é medido e percebido da mesma forma. E os espíritos dizem que não. Que realmente a percepção do tempo, ela já não é a mesma de quando a gente está encarnado, porque aqui encarnado nós temos um conjunto de marcos e de acontecimentos que nos fazem perceber o tempo de uma forma diferente. Na medida que o espírito está desprendido das questões da vida material aqui, a percepção de tempo dele se torna muito diferente, porque não está presa às preocupações e ocupações do tempo na vida terrena. Então, desse modo, se o espírito ele é um espírito mais elevado, com toda certeza, o pensamento dele está ocupado em coisas de ordem superior e, com certeza, muita coisa vai acontecer aqui na Terra enquanto ele está trabalhando e se preocupando e se ocupando com coisas muito mais significativas. Então, ele é capaz de passar séculos e, para ele, é como se fosse, né, alguns dias, enquanto que, para nós, o tempo passou bastante devagar. E aí, ainda mais ou menos relacionada à questão de tempo, como é que eles percebem o presente, o passado e o futuro. Então, já que a noção de tempo é diferente, então aqui entra a mesma questão do saber, né? Que depende da elevação espiritual. À medida que o espírito ele vai se elevando, vai adquirindo entendimento e maior saber, o tempo presente, o tempo passado, o futuro vai ganhando maior clareza e ele então vai compreendendo melhor. Então, os espíritos superiores conseguem enxergar mais à frente, assim como conseguem apreender muito melhor as coisas do passado, estabelecendo uma relação de causa e efeito. E o presente, essencialmente, eles valorizam, né, de uma forma muito mais significativa do que a gente quando está encarnado. As outras perguntas se referem à comunicação com Deus, ou seja, a nossa relação com Deus. Será que eles veem Deus? Então, é muito interessante porque os espíritos respondem que Deus se comunica através de espíritos superiores. Então, o fato de estar desencarnado, você não vai ver Deus. Mas isso me fez pensar numa expressão de Jesus, quando ele diz que bem-aventurado os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, realmente, a elevação espiritual, a pureza de coração, o desejo sincero
sincero, né, de evoluir, de querer compreender as coisas, vai fazendo com que a gente veja Deus na natureza, veja Deus nos acontecimentos, interprete a vida, né, com uma visão em que Deus está presente. Então, essa visão de Deus, ela está de acordo com a pureza do nosso coração e realmente os espíritos superiores conseguem, né, estabelecer essa conexão com o Criador e, consequentemente, se transformam em intermediários, né, para aqueles que estão inferiores a respeito do que é o desejo, a vontade de Deus para eles, né? O tópico seguinte seria visão, conhecimento, lucidez, ou seja, como é que o espírito percebe? Ele precisa de luz para poder iluminar as coisas, né? Então, é muito interessante que os espíritos respondem que, primeiro, a luz só é necessária aos espíritos que são menos elevados, porque, como eles estão ainda muito presos às sensações, às percepções materiais, ele necessita da luz física para que a luz possa iluminar uma determinada região, ele possa enxergar. Mas o espírito, à medida que ele é superior e ele vai se elevando, ele já não necessita tanto da luz, né, da iluminação para enxergar, porque ele vê com clareza, ele enxerga as coisas sem a necessidade da iluminação, por assim dizer, física. E essa visão também, eles comentam, ela não é circunscrita aos olhos. Então, é uma visão de uma percepção que ela vai se distribuindo pelo corpo espiritual. Então, ele percebe com vários sentidos, né, que não estão restritos aos órgãos do corpo físico, embora, é claro, que se o espírito está muito ainda, né, inferior, as percepções dele estão muito concentradas ainda, segundo os órgãos físicos, né? E aqui ele pergunta também a respeito de ele poder perceber, né? Ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo, então eles respondem que se eles são superiores, eles, com a velocidade do pensamento, eles conseguem enxergar nos dois hemisférios. Então, isso dá uma ideia para a gente de que a percepção, né, a visão do espírito se torna ampliada e não é uma visão no sentido físico dos olhos. É uma visão no sentido de captar imagens, ideias e coisas e fatos que estão acontecendo, né, numa amplitude cada vez maior à medida que o espírito evolui. Na 247, o Kardec faz uma nota que eu achei interessante, justamente nós explicitarmos aqui, porque nas palavras de Kardec ele diz assim: no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Então, é por isso que, nesse sentido, o tópico, quando a gente escreveu aqui o item para qual as perguntas se referem, elas estão associadas não apenas à visão, mas ao conhecimento e à lucidez. Então, Kardec, nessa nota, ele diz com bastante clareza que a faculdade de ver não está inerente aos olhos, né? Ele está inerente à sua própria natureza e reside em todo o seu ser. Então, nesse sentido, se estende a tudo e abrange simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas. E aí ele usou uma expressão de lucidez. Então, a palavra lucidez nos dá uma ideia de luz, não luz no sentido físico da luz, mas luz no sentido de conhecimento, de percepção, de compreensão das coisas. Embora a gente saiba que um espírito superior, com maior conhecimento, ele irradia luz própria, né? Então, o efeito da lucidez
ele também vai se expressar na luminosidade. E aí ele continua dizendo, compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então, é mais ou menos isso. É claro que quanto mais elevado o espírito, mais essa explicação de Kardec se aplica, mais à medida que o espírito está ainda muito preso às sensações físicas do corpo, mesmo estando desencarnado, o seu perispírito reflete esse apego às sensações físicas e, consequentemente, a sua percepção também vai estar muito circunscrita aos órgãos. Então, o tópico seguinte, que é justamente percepção, as respostas seguem nessa mesma direção. Então, as percepções deixam de estar circunscritas aos órgãos, quanto mais elevados só veem e ouvem o que querem. Aliás, isso é um outro tópico também. Então, o primeiro aspecto é esse. Ele deixa de estar circunscrito aos órgãos, a percepção, à medida que o espírito evolui. E outro aspecto importante também é esse aí, que ele afirma que os espíritos mais elevados, eles só veem e ouvem o que querem. Então, aonde a sua atenção focaliza, né, as suas percepções. Então, isso é algo relevante também, né? O quanto que os espíritos mais inferiores eles vão estar observando e percebendo aquilo que está ao seu redor. O espírito, à medida que ele se eleva, ele vai focar e dar atenção àquilo que para ele se torna relevante. E aí, em seguida, vem uma pergunta a respeito da música, e é muito interessante porque eles vão responder a Kardec que a noção de música para a gente ela ainda é muito humana, e que à medida que o espírito se eleva, ele vai sentindo a música de uma forma muito mais elevada, porque a pergunta do Kardec era essa, se eles gostam de música. E é claro que eles gostam e se identificam com a música, só que a música para eles vai tendo, né, uma característica muito mais elevada, né, os acordes, as vibrações são de um nível muito superior que o nosso tipo de música humana, ainda muito rítmica, né, num batido assim muito simplificado, não tem a complexidade de uma obra de arte musical mais elevada. Então, eles se identificam, sim, com a música e cada vez mais intensamente com ela, que vai ganhando aspectos muito superiores. Da mesma forma, eles fazem uma pergunta relativa à beleza. E aí eu prefiro que nós vejamos a pergunta e a resposta, que é interessante. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza, ou seja, as grandezas, as belezas da natureza? Então, os espíritos responderam a Kardec, tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, eles são sensíveis à beleza. Quanto mais elevado, né, mais capaz de apreender a beleza no seu conjunto, né? E a gente vai aprendendo, né, com os estudos das obras de André Luiz, que efetivamente existe, como no caso do nosso lar, a espírita veneranda, né? O espírito veneranda, desculpa, ele, esse espírito, né, que é um espírito feminino, ela apresenta para a gente um sentido de beleza, que imprime esse sentido de beleza
a vários jardins da cidade nosso lar. Então, de fato, a beleza é uma característica, né, e é uma sensibilidade dos espíritos superiores. Com relação às necessidades físicas, Kardec pergunta, e os espíritos respondem que os menos elevados podem se deter às necessidades materiais, mas, certamente, os espíritos elevados já não se detêm a elas. E que o repouso, né, que é, na verdade, quando desencarnado, quando a gente está encarnado, a gente tem um corpo físico que nos impõe a necessidade do repouso. O sono fisiológico é uma circunstância, né, de refazimento das energias que o corpo precisa. Então, a gente precisa, inclusive, se alimentar para poder ter energia e a gente precisa repousar para recuperar e armazenar energia através do processamento, né, da alimentação, para que a gente possa ter vigor e força para conduzir as coisas do dia a dia. Mas quando o espírito está desencarnado, ele não tem essa imposição do corpo físico, mas ele tem necessidade de repouso, da atenção. Então, a mente precisa descansar. Então, ainda, claro, que a gente está falando da mente precisa descansar, quanto mais preso às sensações físicas, o espírito, maior essa necessidade. Mas, à medida que o espírito evolui, essa necessidade de repousar, de colocar atenção em coisas, né, mais suaves e tranquilas, ao invés de estar ocupado mentalmente em desenvolver uma atividade ou de dar uma certa atenção, ele precisa de um momento de descanso da mente, e à medida que ele se eleva, certamente ele vai se ocupando com coisas cada vez mais complexas e também vai necessitando de momentos de descanso, de repouso. Mas é claro que isso também está de acordo com a elevação do espírito. A gente tem o exemplo, né, de nosso lar, em que o governador determina, né, aos trabalhadores do nosso lar que eles tenham períodos de férias e também dias da semana em que eles repousem. Mas ele próprio, ele se impõe, né, um ritmo de trabalho e de atividades na qual ele não se dá esse luxo, por assim dizer. Mas é que, na realidade, ele não tem essa necessidade como nós, mas ele certamente tem o repouso mental da atenção quando ele faz os seus momentos de prece e se conecta a espíritos superiores que vivem em faixas superiores à cidade do nosso lar. E também um outro tópico em relação ao sofrimento do espírito. Esse é um tópico muito interessante, né? Porque aqui não se fala apenas nas percepções e sensações, mas também no sofrimento. E é muito interessante a gente ouvir dos espíritos, né, pela resposta que eles dão, de que o que caracteriza essencialmente o sofrimento do espírito não é uma dor física, porque eles não possuem um corpo físico. Eles possuem, sim, o perispírito, mas o perispírito ele é essencialmente dominado pela mente, pelo psiquismo. Então, o sofrimento ele é um sofrimento de ordem moral. O espírito, quando ainda muito preso às sensações físicas, ele vai interpretar esse sofrimento como sendo um sofrimento físico, mas, em verdade, ele está sendo produzido pelas suas dificuldades morais e é a própria mente que está gerando esse sofrimento. E, muitas vezes, quando ele sente, né, dá até o exemplo lá, né, de que o espírito ele fica guardando, né, do desencarne, às vezes, um sofrimento, e que eles explicam, né, que é uma lembrança, uma reminiscência, como se estivesse repercutindo ainda no psiquismo dele aquele evento do qual ele sentiu quando ainda estava encarnado ou no processo do desencarne. Então, Kardec encerra, né, esse conjunto de perguntas e respostas fazendo um resumo teórico, que a gente também aqui vai resumir o resumo, tá certo? A gente não vai fazer a leitura que o tempo não nos permitiria. Então,
O que é interessante desse resumo teórico é que ele essencialmente aponta o perispírito como sendo o agente da vida, o princípio da vida orgânica, e que, sendo o espírito o princípio da vida inteligente, tudo que ele sente quando está desencarnado é o perispírito o agente dessas sensações. Porque se enquanto a gente está vivenciando a vida encarnada, o nosso corpo físico nos abre 5 canais de percepções, esses canais já não estão mais circunscrevendo o espírito quando está desencarnado. Então, o perispírito, ele é o agente dessas sensações, de tudo aquilo que vem do exterior. E que, no caso da dor especificamente, ele reforça nesse resumo teórico, que é uma reminiscência. Então, ele não é uma sensação externa. A dor é uma reminiscência que está gravada no psiquismo do espírito e, então, acaba imprimindo sobre ele sensações que, na verdade, são produzidas no perispírito, mas pela própria mente. Então, é o espírito o agente dessa dor que se reflete no perispírito. E que, então, quanto mais purificado o espírito, menos grosseiro é o seu perispírito e, portanto, mais sutis são as suas sensações. Então, quando a gente fala que essas sensações são mais sutis, é no sentido de que elas vão ser menos grosseiras. Não quer dizer que o espírito mais elevado ele sinta menos, ao contrário. Ele sente, ele tem sensações, mas essas sensações são superiores. Então, elas vão se purificando, se tornando cada vez mais quintessenciadas. A visão, como a gente já comentou, né, não depende da luz, que é necessária realmente porque ela precisa impressionar os órgãos da visão. Então, a gente, quando estuda o mínimo, né, a respeito de como é que a imagem chega ao cérebro, a gente vai ver que são, né, os agentes que compõem o olho, né, o aparelho ocular, né, a retina, ou seja, todos esses elementos, o nervo óptico, que vai levar a informação para dentro do cérebro. Então, a luz ela é necessária exatamente para fazer como que uma fotografia, uma imagem, né, e daquilo que está sendo levado para o cérebro. Mas que isso não vai acontecer no caso do espírito desencarnado, porque ele não precisa do órgão para impressionar. Então, a visão do espírito, aliás, quanto mais superior, menos vai depender da luz, né? Só aqueles que estão muito presos às sensações físicas. E que, à medida que o perispírito se eteriza, as percepções se ampliam, deixando as restrições associadas aos órgãos. Então, é isso. Como a gente mencionou, se o espírito ele ainda está muito preso às sensações físicas, ele ainda vai circunscrever as percepções deles associadas aos órgãos, mas à medida que ele vai se desprendendo, né, dessas percepções densas, ele vai se espiritualizando e as suas percepções também vão se tornando cada vez mais etéreas. A outra coisa que ele comenta é que o espírito conserva os sentidos, mas estes vão se aperfeiçoando e se desidentificando das sensações mais grosseiras. E faltam-nos recursos para compreender o que sentem. Então, aqui é muito interessante, porque o espírito, ele, em qualquer grau que ele esteja de elevação, ele não vai deixar de ter sentidos. Os sentidos ele vai ter, só que esse sentido, na medida que ele vai se aperfeiçoando, ele vai se desidentificando das sensações mais grosseiras. Então, ele se torna capaz de sentir e perceber coisas que, para o vulgo, para o espírito mais denso, né, mais inferior, ele não consegue compreender e perceber. Então, no nosso caso, até para compreender o que os espíritos superiores percebem, sentem, para nós falta sentidos.
Inclusive, essa é uma pergunta a respeito, né, que Kardec faz a respeito da natureza de Deus, e a resposta dos espíritos é essa, de que falta nos sentidos. Então, é preciso que a gente desenvolva sentidos para perceber a vida, a natureza, a realidade espiritual no seu esplendor, né, e cada vez mais. Então, a gente faria aqui um resumo de que o sentir, quando muito primário, ele está muito ligado às sensações, e sensações estaria, de certo modo, muito preso aos sentidos fisiológicos. E que, de qualquer forma, à medida que o espírito evolui, ele deixa de se prender tanto às sensações, e para ele o foco maior, o seu psiquismo passa a se absorver muito mais nas emoções. Então, as emoções passam a ter predominância em detrimento das sensações. Ele continua tendo sensações, mas à medida que ele evolui, ele vai se detendo muito mais às emoções. E à medida que o espírito vai evoluindo, essas emoções vão se transformando em sentimentos. Então, ele deixa de ser simplesmente um ser que se emociona simplesmente, mas ele direciona as suas emoções dentro do dever, do bem, daquilo que o que seria dentro das leis divinas. Então, à medida que o espírito compreende, entende as leis divinas e as sente, ele vai caminhando nessa direção, deixando as sensações pelas emoções e deixando as emoções pelo sentimento. Então, eu trouxe aqui para nós um depoimento que está no livro O Céu e o Inferno, que é um livro muito rico, muito interessante, porque ele traz para nós uma ideia do que o espírito sente, como ele sente. Então, lá são depoimentos de muitos espíritos, então, daqueles que são mais elevados, daqueles que estão, né, menos elevados, uns presos ainda às sensações, outros já mais em condição mediana, outros até sofrendo muito. Então, nesse caso aqui, ele diz assim, peguei esse depoimento que vai ilustrar para a gente. Vou contar-te o meu sofrimento quando morri. Meu espírito, preso ao corpo por elos materiais, teve grande dificuldade em desembaraçar-se, o que já foi, por si, uma rude angústia. Então, a gente está vendo aí a dor, o sofrimento que ele está vivendo, que é do desprendimento em relação ao corpo físico. A vida que eu deixava aos 21 anos era ainda tão vigorosa que eu não podia crer na sua perda. Por isso, procurava o corpo. Estava admirado, apavorado por me ver perdido num turbilhão de sombras. Por fim, a consciência do meu estado e a revelação das faltas cometidas. Em todas as minhas encarnações, feriram-me subitamente, enquanto uma luz implacável me iluminava os mais secretos âmagos da alma, que se sentia desnudada e logo possuída de vergonha acabrunhante. É interessante que esse espírito ele desencarnou jovem, certamente ao desencarnar com apenas 21 anos, ele possivelmente teve lembranças de sua existência anterior a essa última, e ao ver-se, né, desprendido do corpo físico e interrompendo essa existência que para ele estava dando extremo valor e apego, perder a vida física para ele foi uma dor muito profunda, uma grande angústia. E ele teve, então, a ideia do que o fez desencarnar tão abruptamente cedo, relacionando com faltas que ele havia cometido, talvez em existência anterior, como ele diz aqui, em todas as minhas encarnações. Isso aqui é uma expressão dele, mas certamente ele não lembrou de muitas encarnações, ele só pode ter lembrado, no máximo, da anterior a essa última. Digo máximo porque não é comum a gente lembrar com tanta facilidade, só se o espírito for muito elevado, que não é certamente o caso aqui. Então,
mas o fato que ele teve consciência, né, do que aconteceu com ele, que esse desencarne tem a ver com a maneira como ele estava conduzindo a vida, em função também dos erros que ele cometeu no passado. Então, essa consciência realmente levou-o a ficar num turbilhão de sombras e sentindo a alma dele desnudada e uma vergonha acabrunhante. Procurava fugir a essa influência, interessando-me pelos objetos que me cercavam, novos, mas que, no entanto, já conhecia. Os espíritos luminosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma aventura a que eu não podia aspirar. Formas sombrias e desoladas, mergulhadas umas em tedioso desespero, furiosas ou irônicas outras, deslizavam em torno de mim ou por sobre a terra a que me chumbava. Eu via agitarem-se os humanos cuja ignorância invejava, toda uma ordem de sensações desconhecidas, ou antes, reencontradas, invadiram-me simultaneamente. Então, ele foi tomado, né, de um conjunto de sensações e de percepções, né, de espíritos elevados e inferiores a ele, que o cercavam. Então, é interessante que ele diz aqui que ele via os encarnados, né, os humanos, que ele está chamando, cuja ignorância invejava, porque os humanos estão ali passando sem noção do que está ao seu redor no mundo espiritual, enquanto ele está ali cercado daquelas, né, impressões todas. Como que arrasado por força irresistível, procurando fugir à dor encarniçada, franqueava as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas naturais nem os esplendores celestes pudessem calmar um instante a dor acerba da consciência, nem o pavor causado pela revelação da eternidade. Vê que interessante, a consciência de que não morremos e que precisamos encarar, né, e lidar com as nossas faltas. É uma dor, realmente. Pode um mortal prejulgar as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, amenizadas pela esperança, atenuadas por distrações ou mortas pelo esquecimento, não vos darão nunca a ideia das angústias de uma alma que sofre sem tréguas, sem esperança, sem arrependimento. Então, a gente vê aqui que o estado desse espírito é um estado de sofrimento intenso. Mas pelas características do sofrimento que ele descreve, é uma dor acerba da consciência, e que ele faz a comparação, né, do mortal vivendo as torturas materiais, que não dão ideia, né, da angústia da alma. Então, a gente identifica que realmente a dor não é física, ela é moral. Decorrido um tempo, cuja duração não posso precisar, invejando os eleitos, cujos esplendores entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com remoques, desprezando humanos cujas torpezas eu via, passei de profundo abatimento a uma revolta insensata. Então, é interessante esse trecho, porque na mensagem ele fala da dificuldade de perceber a duração do tempo. Então, ele não tinha noção, e muitas vezes a gente tem depoimentos de espíritos que estão presos a uma ideia de um acontecimento de séculos atrás. E eles não têm noção de que esse tempo passou assim. Então, ele invejava os que estavam superiores, detestava os maus que perturbavam ele e desprezava os humanos porque ele via os humanos fazendo muitas torpezas, né? Então, ele se deixou abater e, infelizmente, aquele abatimento levou a uma revolta insensata. Chamaste-me, porque esse daqui é o depoimento de um espírito sofredor e que foi evocado por Kardec para que ele pudesse dar o depoimento. O médium que deu a mensagem conhecia esse espírito e justamente
imaginando o sofrimento dele, o evocou. Então, ele termina a mensagem dele dizendo assim: chamaste-me finalmente, e pela primeira vez um sentimento suave e terno me acalmou. Escutei os ensinos que te dão os teus guias, a verdade impôs-se-me, orei. Deus ouviu-me, revelou-se-me por sua clemência, como já se me havia revelado por sua justiça. Então, é muito interessante, porque ele termina com uma lucidez em que ele entende que o sofrimento que ele vivenciou foi um sofrimento justo, porque ele precisava passar por aquilo, para que ele pudesse compreender que ele foi o causador daquilo tudo. Mas que ele pôde sentir a clemência de Deus, né? E isso só aconteceu porque foi evocado, ou seja, um sentimento de amor, de consideração do médium por esse espírito, que fez com que ele pudesse sentir a ternura, né? A suavidade do sentimento que lhe deu calma. E outra coisa, ele aqui fala que escutei os ensinos que te dão os guias e a verdade impôs-se-me. Então, ele também ficou aberto a receber as orientações espirituais superiores e, mais relevante de tudo, ele orou. E a gente sabe, como aconteceu com André Luiz, que a prece abriu para ele um horizonte novo e ele pôde, então, libertar-se daquele sofrimento. Para que a gente encerre, Kardec encerra o resumo teórico, dando para todos nós, a respeito das sensações dos espíritos, uma orientação, e é ela que eu acho que a gente deveria guardar. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe há de virar dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, aqui está a diretriz de Kardec, no resumo teórico, que oferece para todos nós, né, uma diretriz de como nós devemos, ainda enquanto estamos encarnados, proceder, não nos fixando as paixões físicas, claro, vivendo a vida material com aquilo que ela tem de normal, mas não dando às sensações uma relevância, servindo ao próximo naquilo que esteja ao nosso alcance e deixando a nossa consciência tranquila de ter feito o melhor nessa existência, porque mesmo que a gente termine a existência num período de sofrimento no leito físico, essa dor, se nós não nos revoltarmos contra ela, ela não terá guardado reminiscências quando desencarnarmos, ao contrário. Vamos estar aliviados e felizes de havermos nos libertado do corpo físico. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos. Fique com a sugestão do estudo e da leitura do livro Nosso Lar, que nos enriquece sobremaneira a respeito do que estamos aqui estudando.